Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos começar do final. Vocês gostaram do debate? Gostaram do nível dos debatedores? Se eu te colocasse aqui na frente o Juca do Meio Ambiente, por exemplo, e o Antes da Justiça, teremos um bom debate. Se colocássemos aqui na frente também a nossa querida Tereza Cristina com o Milton da Educação, teríamos um bom debate. A mesma coisa se botasse o Gilson, o sanfoneiro, do turismo. Poucos ainda conhecem a capacidade dele, mas está fazendo uma revolução na sua área. Com o nosso advogado-geral da União, que é uma figura desconhecida, né? Quem é o AGU? O que faz o AGU? Teríamos também um excelente debate. Isso tudo é possível porque, me desculpa aqui, eu indiquei. Ué, ou não é? Quem é que escala o time? Não é o técnico? Quando o técnico fica ao sabor dos corneteiros, o time vai para a segunda divisão. Quando a gente tem liberdade para escalar, e uma outra coisa importante, eu dou liberdade para os caras jogar. Não tem como não dar errado, apesar de vivermos momentos de crise. Indicamos a segunda pessoa para o Supremo Tribunal Federal. Pode ter certeza, não vou pedir nada para ele. Tudo que vi ao longo de 3 anos no André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressalto com ele lá. Indicação de quem? Pressionado por quem? E que eu digo, currículo vale, vale. Mas para ser indicado para lá, tem que tomar tubaína comigo. Tem que olhar para ele em campo, ele sabe o que tem que fazer. Senão, não dá certo. Por exemplo, conheci, depois de conversar por poucas horas, com uma candidata ao TST, que todos vocês têm interesse lá, né? Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu cheguei, estava perdendo por 1 voto. O pessoal mais de esquerda com mais da direita. Agora já estamos ganhando por 3. Indiquei a senhora Morgana, analisando os seus julgados no passado. Não vai atrapalhar os senhores. Tem um perfeito entendimento o que um voto lá faz de benefício ou de estrago para o lado de cá. Pressão para indicar, a lista é tríplice. Sempre vou arranjar 2 inimigos. Mas tenho certeza que indiquei e fiz o melhor. Também ontem, nada a ver comigo, mas o Senado indicou Antônia Anastasia na vaga do Senado para o Tribunal de Contas da União. Não vou falar dos outros 2 que concorreram, mas deixe, porque eu conversei com os 3. Creio que ele será um excelente nome, um importantíssimo tribunal, que é o de Contas da União. Quase tudo do Tarcísio passa por lá. Se lá tivermos políticos, por serem políticos apenas, o Brasil não vai andar. Temos certeza que ele vai para frente. Olha que eu não digo que mando, né? Tem um voto, apenas voto, que eu influencio no Senado. Os outros eu não influencio. Creio que as coisas vão mudando. Quem se eleger o ano que vem, tem 2 vagas para o Supremo em 23. Vamos supor que eu venha candidato. Eu vou ter 40% a meu favor dentro do Supremo. A favor de mim ou das minhas ideias, que você já conhece quais são? As ideias.
Tive, há poucos dias, com o ministro Toffoli. E agora vejo na imprensa. Só vou falar porque estou vendo na imprensa. Ele está dando um voto que pode ser decisivo no valor do ICMS para as questões de telecomunicações e também de energia elétrica. Cada governador cobra um valor de ICMS para isso, chega até 40%, 45%. Durante a pandemia, chamei o Paulo Guedes, né? Que economia com ele, política comigo. Lá, de vez em quando, se acerta. A gente fala a mesma linguagem, da economia e na política. Se bem que a decisão da política vai com ele, economia, ou melhor, economia com ele, política comigo. Zeramos o PIS/COFINS do diesel, num período de crise, né, por 2 meses. Fomos buscar fonte alternativa de receita para isso. O que aconteceu na maioria dos estados do Brasil? Não diminuiu-se o preço do diesel. Alguns, ou melhor, a maioria dos governadores até aumentaram o ICMS em plena pandemia. É uma briga que a gente tem sobre preço de combustível. O que eu fiz a questão de 4 meses? Junto com o advogado-geral da União. Entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, junto ao Supremo, para que se regulamente uma emenda constitucional de 2001, onde diz que o valor do ICMS tem que ser nominal em todo o Brasil. E cada governador cobra o valor que bem entende. E o que é pior, ele bota um percentual que incide no preço final da bomba. Então, quando diminui o preço do combustível, como foi diminuído agora 10 centavos a gasolina, na ponta da linha não cai. Porque, como é na média, quem faz a média é o governador, geralmente ele pega os locais onde o combustível está mais alto. Se, ao chegar a gasolina mais barata no posto, o dono baixar 10 centavos, como ele sabe que a média vai continuar alta, ele vai ter prejuízo e não diminui. Assim como foi diminuído ontem 10 centavos, se daqui a 15 dias nós aumentarmos 1 centavo, vai aumentar. Então, como eu não interfiro na Petrobras, mas o certo é, não diminui o preço. Deixa como está. Porque o consumidor vai sofrer menos na ponta da linha. Esperamos que o Supremo decida essa questão, como está decidindo a questão do ICMS, das telecomunicações e energia elétrica. Eu não quero ir no raciocínio muito lógico, a mostrar um pouquinho o que é governo. O pessoal lembra do tomada de 3 Pinos e começo do milênio. Quanto aquelas pessoas não ganharam com isso, não é, Paulo Guedes? O Inmetro estava partindo para a nova tomada de 3 Pinos, buscando aí trocar todos os tacógrafos de mais de 3 milhões de veículos no Brasil, trocar todos os taxímetros, dos táxis, obviamente, né? Bem, descobrimos, conversei com o Paulo Guedes, a ideia era de uma diretora, mas o colegiado tinha aprovado. Ripei todo mundo, foi para o saco todo mundo. Botei lá um coronel do Exército. A imprensa, né? Mais um militar. O cara é formado pelo IME, pô. Assim como o Tarcísio é formado pelo IME. Ninguém mais fala em metro. Se tiver problema, se chegar para mim, a gente resolve com o coronel Gerson os problemas de lá. Está fazendo um trabalho fantástico. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Com PH. Né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente. E quando eu ripei o cara do IPHAN, o que teve, me desculpa aqui, prezado Ciro,
de político querendo uma indicação, não estava no gibi. Daí eu vi, realmente, o que pode fazer o IPHAN. Tem um poder de barganha extraordinário. Você sabe o que acontece. No final do ano passado, teve a presidência, estava o pessoal lá do Serviço Patrimônio da União. E tinha os empresários. Então pegou e falou, levantou, falou grosso, né? Eu quero agora dar um depoimento aqui. O cara parecia um coronel de cavalaria lá da fronteira, né? Quero dizer que pela primeira vez entrei no IPHAN e não me pediram propina. São coisas que a gente vê, que a gente fica aí embasbacado. Como é que um país desse pode ir para frente? Daí, na transição, chega ali a ministra Damares, né? É um ministério difícil, com todo respeito a todos, eu acho que é o ministério mais difícil que tem é o Damares. Para presidente. Presidente, tem um contrato aqui do pessoal que está saindo, que dá para a gente forçar a barra para que não vá para frente. Aqui que é o Damares. Contratinho de 50 milhões de reais. Para que 50 milhões de reais? Contrato é esse. É um contrato para o pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Puta que eu pariu, pô. É foda. Daí a gente vai atrás de outro contrato no turismo. Contrataram uma empresa, dava para botar um freio ainda, né? Ou melhor, ele já tinha sido executado. Uma empresa de consultoria foi contactada para saber se uma cidade francesa podia ter uma casa lá para divulgar o turismo do Brasil. Preço da consultoria, 5 milhões de reais. Isso é o Brasil, pessoal. Isso é o Brasil. Mais ainda, quando se fala em FUNAI, os hangares, os aluguéis dos hangares, custavam mais por ano que o preço da aeronave que estava sendo guardada. Isso é Brasil. Quando a gente fala do milagre da minha vida, agradeço a Deus, obviamente, depois, há 2 meses, eu estive à frente da cirurgia, né? Um lá em Juiz de Fora, outro aqui em São Paulo. O milagre de uma eleição e como segurar o touro pelo chifre nas indicações. Quando se fala em Ministério da Infraestrutura, no passado era transporte, era foco de corrupção. Se o Tarcísio sair do Ministério, por exemplo, um dia, talvez ele saia, que está acabando a missão dele no final do ano que vem. A indicação para o nome do lugar dele, eu só vou pedir uma coisa para o Tarcísio, tu vai assumir essa função lá agora, né, que você foi eleito, mas eu quero que você sabatine o novo nome para o Ministério. Não pode ser de maneira diferente. Não tem como a gente trabalhar bem se não for assim. Quando se fala em 3 anos sem corrupção, não é por acaso. É porque se trabalha nesse sentido. Isso, em grande parte, vem da CGU, vem da Polícia Federal, vem de outros órgãos do governo, vem do caráter do ministro da respectiva pasta. Se acontecer algo de errado, a gente vai correr atrás. Não estamos imunes a termos algo não regular na vida nossa. Mas nós não vamos acobertar nada, vamos correr atrás. Mais 3 anos. Eu lembro que, eu não vou falar nome, né? Tem uma cara de um pessoal que há pouco tempo saiu do governo, né? Daí o nego botou uma faixa na frente. Estamos há 3 anos sem roubar. Isso não é virtude, é obrigação. Mas dá trabalho fazer isso aí. É mudar uma forma de agir que existia em governos anteriores. Ser chefe de executivo para fazer a coisa certa não é fácil. Porrada vem em tudo quanto é lugar. Quando se fala aqui, por exemplo, em fatos e manchetes, nós temos aí fatos à vontade para mostrar. Essa semana mesmo, começou no domingo, né? Semana começou domingo, estava lá em Itamaraju, região atingida pelas
fortes chuvas nos últimos dias, pousamos de helicóptero lá, o povo veio para cima da gente, parecia até que estava uma festa, mas é a credibilidade. No dia seguinte ao evento, o respectivo ministro da área, né, o Rogério Marinho, já tinha partido para lá juntamente com o ministro João Roma, auxiliar os prefeitos, num primeiro momento, que é a liberação do FGTS, que muitas vezes o prefeito não sabe como agir. Contactamos imediatamente, na semana passada, o outro PG, eu tenho 2 PG, né? Paulo Guedes e o Pedro Guimarães. O PG2, para agilizar a questão da liberação pela Caixa do FGTS. E assim está sendo preparado o ambiente para esse pagamento em, no máximo, 5 dias úteis. Então, um governo que trabalha dessa maneira. Agora, é fácil? Não é fácil. O que mais me conforta em ser presidente, ou uma das raras coisas que me conforta, é saber que não tem um comunista sentado na minha cadeira lá em Brasília. Quando a gente vê manchetes, né? O presidente está isolado no exterior. Ninguém olha para a cara dele. Ele foi para o Golfo de Pérsico para comer tâmaras. Poxa, quando nós chegamos nos Emirados Árabes Unidos, tivemos uma reunião com 700 empresários, 400 brasileiros e 300 da região deles. Em grande parte, os empresários estavam lá porque a FIENG, juntamente com o governador Romeu Zema, aproveitou o nosso evento para engordar esse evento. Propostas fantásticas. Como estamos isolados. Quando eu estive na Itália também, a mesma coisa. Nos tratam muito bem. Não é mais futebol ou carnaval. Tá? É negócio. O mundo árabe quer negócio conosco, quer diversificar o comércio. Quem não está preocupado com a sua segurança alimentar? Eles estão. E nós também. Não queremos ser exportador, em grande parte, para apenas um país. Queremos diversificar. Assim se faz negócio, assim se faz comércio. O Tarcísio não falou aqui, mas até o final do ano que vem, a previsão é de que nós tenhamos contratados em torno de R$1 trilhão em infraestrutura. É isso mesmo, Tarcísio? É isso mesmo? Quando se fala em Porto de Santos, até pouco tempo era palco de escândalos, de partidos políticos disputando com Machadinho e Tacape aquela área. Quando assumimos, o prejuízo era de 500 milhões por ano, agora tem lucro de 400 milhões. Que milagre é esse? Vou falar uma coisa aqui que não precisava falar, né? Eu não vou contar tudo. Tinha um estrangeiro numa diretoria que mal falava a nossa língua. Passei vergonha em 2019, lá no mundo árabe, quando um cara de turbante me chama num canto, vem lá o tradutor, obviamente, né? Falando das multas dos seus navios. E foi famoso. Por quê? Conversei com o Tarcísio, com todo mundo. O que está acontecendo no Porto de Santos? Teve mudança lá. O rodo passou lá. Não tem nada que a gente faça sem passar o rodo. Resolvemos, se tem que multar algum navio, que multe a todos, ou que se oriente a todos. Quando se fala em multagem, a gente vai para o campo. Tem que ver a nossa prezada Tereza Cristina aqui. E também o então Ricardo Salles, um excelente ministro. O Juca também foi indicação do Salles. Salles, multagem no campo. Não pode continuar assim. Vamos ver a legislação. A gente não vai... Daqui para frente, multa zero, mas fomos ver o que estava acontecendo. Consequência disso, deixou-se de multar 80% a menos no campo. Tem uma coisa que queremos resolver, aí vai passar pelo Ciro, nosso chefe da Casa Civil. Na legislação ambiental, tem lá multa por ato tendente. Ou seja, se eu faço isso aqui, ó, não estou pegando nada não, aqui do lado, tá? Faço isso aqui. Alguém pode falar
de acordo com essa lei, que eu estou tentando tentativa de homicídio. Eu nem armado estou. Tem que mudar essa legislação. Quando se fala em legislação ambiental, quem é que revoga decreto? É o presidente? Nem todo decreto. Falou besteira, tilápia. Nem todo decreto é o presidente que revoga. Decreto ambiental, quem revoga é o parlamento. Temos um decreto ambiental da Baía de Angra. Se eu conseguir no futuro revogar no parlamento, vem $1 bilhão de fora para a gente fazer algo voltado ao turismo melhor que Cancún. Porque o que tem na Baía de Angra não tem em Cancún. Né? Em Cancún tem, por exemplo, tubarão. Aqui não tem. Água também transparente, não tão quanto lá, mas mais quente aqui. Centenas de ilhas. E não tem furacão aqui. Não tem tantas coisas, né, que agride a natureza naquela região. Aqui não temos. Dá para resolver. E passa pelo parlamento. Quando se fala em decreto, né, o decreto outro que não era ambiental, o ano passado chegou a Tereza Cristina falar comigo, meio apavorada. Né? Presidente, tem que revogar um decreto, mas o senhor vai estar exposto. Mas seria bom que revogasse. Fala logo, Tereza, pô, fala logo, desembucha logo. Tá? Eu não sabia, por decreto, era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Aí alguém falou, vamos falar que você quer transformar a floresta amazônica em canavial. Eu falei, que se exploda, pô. Decretei, eu revoguei aquele decreto lá. Algumas críticas. Mas dá para imaginar um estado não poder plantar cana-de-açúcar, meu Deus do céu? Não tem cabimento. Depois de 3 anos de luta, conseguimos agora. Muita gente trabalhou, em especial o Bento Albuquerque, das Minas de Energia, também a Damares, a Justiça. Conseguimos agora, né, a autorização para construir o linhão de Tucuruí, ou seja, uma linha de transmissão de Manaus a Boa Vista. E por que a dificuldade? Passava por sobre uma reserva indígena. Conseguimos agora, depois de 3 anos. Temos um problema pela frente. O Brasil fala, oh, somos uma potência no agronegócio. Calma. Calma. 90% do potássio para a agricultura vem de fora. Grande parte da Rússia. Os problemas lá fora estão acontecendo. Temos reflexo aqui dentro. Crise energética, menos potássio, falta fertilizante para nós aqui. Agora, poderíamos estar tendo o nosso potássio aqui? Poderíamos. Por que não temos? Porque na foz do rio Amazonas, que tem potássio, está demarcada como terra indígena. Crise energética. Poderia ter sanado tudo? Poderia. Por que não resolvemos o assunto? Primeiro, fizeram o Belo Monte, né, com os pareceres da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, entre outras, né, a Marina Silva, de modo que a usina passou a ser fio d'água, gera 6 meses por ano, e assim mesmo com pouca potência. Mas lá no norte de Roraima, temos o Rio Cotingo, 12 quilômetros de extensão, um trecho, né, Vale do Rio Cotingo, com 600 metros de caída. Fui lá de helicóptero, ver a região. Desci lá na aldeia Flechal, do pessoal da Raposa Serra do Sol, de alguns indígenas que falam melhor do que nós, ou são tão evoluídos, né, como nós. E eles querem fazer uma hidrelétrica lá, mas temos problemas, porque lá é uma reserva indígena. Poderíamos ter energia elétrica para toda a região norte e parte do norte do Nordeste, e não temos por quê. E onde é que eu quero chegar depois que falei tudo isso? Temos um problema sério pela frente. Aí você vê a responsabilidade para indicar pessoas, né, que passa por mim alguns, para outro poder, no caso judiciário. O Supremo está votando um novo marco temporal. O que é isso? Bem, hoje em dia, quem já foi demarcado como terra indígena foi demarcado, ponto final, não se discute mais. Se reabrir a discussão, novo marco temporal, são algumas centenas de novas áreas indígenas
que deverão ser demarcadas no Brasil. Se hoje já temos uma área tamanho da região sudeste como terra indígena, teremos mais uma área agora tamanho da região sul. E pela localização geográfica dessas novas terras indígenas, nós vamos inviabilizar o agronegócio. A quem interessa isso? Nem era para estar sendo discutido isso. Está 1-1 o placar. Fachin votou pelo novo marco temporal, não é novidade. Trotskista, leninista. O Cássio empatou. Vista está com o nosso Alexandre de Moraes. Não sei qual vai ser o voto dele, ou quando vai ser o voto dele. Mas nós sabemos, se perdermos, eu vou ter que tomar uma decisão. Porque eu entendo que esse novo marco temporal simplesmente enterra o Brasil. Olha a responsabilidade de todos. Tem coisas que são óbvias. E a gente não consegue entender porque certas pessoas agem de maneira contra a sua pátria. São coisas inacreditáveis. Tipo, encerramento aqui, eu já falei demais aqui. Acho que está bom demais aqui. Teria muito a conversar com os senhores sobre o que é um governo. Muita gente pensa que é uma maravilha, o cara está lá no Palácio da Alvorada, tomando leite condensado todo dia. Se bem que agora eu estou bem, né? Que por ocasião do Natal, minha esposa tem recebido crianças pobres lá e com roupa de Branca de Neve. Pô, o presidente está dormindo com a Branca de Neve. Então tem um lado bom da história. Mas a responsabilidade, o nosso futuro está nas mãos de cada um de nós. E não podemos esperar que uma pessoa faça tudo sozinho. Eu sei que o Mandurinha não faz verão, mas todo verão começa com Mandurinha. Queremos ter o Mandurinha aqui, nossa, por ocasião das eleições do ano que vem, assim como em alguns estados do Brasil. Nós temos esse compromisso. Não queremos nada a mais do que servir a nossa pátria. Não existe satisfação melhor do que quando você desce de helicóptero, no meu caso, em algum lugar, e vai ao encontro do povo, não interessa a situação social dele, eles se tratam com muito carinho, com muita afeição, porque acreditam em você. Vê que estamos com problemas, mas quem não está no mundo, dada a política do fica em casa, a economia te vê depois, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado contrário a isso. Eu vi um editorial do nosso querido jornal O Globo, de 2, 3 dias atrás, falando que deixar as crianças em casa por ocasião da pandemia foi um crime. Parabéns, Globo. Parabéns. Faltou vocês botar no jornal que um tal de Jair Bolsonaro foi contra isso. E vocês deviam desculpas a ele. Porque eu não tenho bola de cristal. Agora eu tenho um cérebro que boto para funcionar. E quando chega no meu limite, eu vou atrás de quem tem a cabeça melhor do que a minha. Investigamos. Embaixadores pelo mundo, alguns, médicos pelo Brasil, o que está acontecendo na África, outros países, em tais locais, e chega-se à conclusão que vão ficar em casa até quando? Temos que enfrentar, é igual um soldado. Se ficar dentro da trincheira, não vai ganhar a guerra. Temos que enfrentar. Enfrentamos uma batalha essa semana com o nosso prezado advogado-geral da União, onde o ministro Supremo, dando liminares que não estava de acordo com o ordenamento constitucional, o nosso prezado advogado-geral da União soube contra-argumentar, entrar com recurso, e chegamos naquilo que era lógico. A vacina, quem quer tomar, toma. Quem não quer, é o direito dele. Isso chama-se liberdade. Porque aquele que acha que o outro tem que tomar, lá na frente, pode ter uma coisa que você não queira e a maioria queira, como é que você vai ficar depois?
A liberdade é o nosso bem maior. Não podemos abrir mão disso, mas de jeito nenhum. E eu tenho liberdade para comandar esse país. Ouvindo muitas pessoas, estão do meu lado, como tive agora no aeroporto, enquanto conversei com um velho empresário ali, não falo o nome dele, que pode ser que eu não queira que fale, né? Como converso com o SCAF de vez em quando, como converso com tantas e tantas pessoas, Luciano Hang, Abílio, tá? Para a gente tomar o melhor destino. Uma canetada errada minha, 210 milhões de pessoas pagam a conta. Engulo o sapo, não tem problema não. Mas de vez em quando, né, Paulo Guedes, a gente pensa e fala. Daí a merda está feita. Tá? Mas a gente fala com o coração. E como o próprio Paulo Guedes diz, ele estava me copiando de alguma coisa, né? Temos tudo aqui. Ninguém tem o que nós temos. Eu comparava sempre Israel com o Brasil. Lá não tem nada. Aqui tem tudo. Agora eu vi o Bahrein. Bahrein tem menos que Israel. São 750 quilômetros. E como é que eles podem ser primeiro mundo? Quem são eles? Onde eles investiram? Onde eles começaram acertando? Quando? E o que nós temos que fazer aqui? Converso muito com o nosso prezado ministro da Educação, o Milton, né? E a gente sente ele, por coincidência, quando eu fui declarado aspirante em 1977, né? Ele também foi aspirante no CPUR de Santos, a coincidência da mesma turma, como o do Ramos também é da mesma turma minha. Você vê a diferença, somos mesma idade, o Ramos está acabadinho, né? Só que ele foi até general, eu parei como capitão. A gente vê muitos ministros aqui que ficam ali travado e quer fazer, e está complicado, porque não depende apenas dele. Mas a gente vê que a gente está vencendo essas amarras, estamos saindo da areia movediça. Isso graças, obviamente, ao nosso Deus e pessoas maravilhosas como vocês que acreditam no Brasil. Muito obrigado. Agradecemos.